O destino do homem que escreve é pesado e triste, porque, é lógico, ele é obrigado a empregar palavras, isto é, a transformar seu impulso interno em imobilidade. Cada palavra é uma duríssima casca que tem dentro de si uma força hostil. Para saber o que significa, é preciso deixar que exploda como uma bomba dentro de você. Desse modo, liberte o coração do que escraviza. Um rabino, indo à sinagoga para rezar, fez primeiro o seu testamento. Despedia-se com lágrimas de sua mulher e filhos, porque não sabia se sairia vivo de suas orações. Porque, dizia, quando pronuncio uma palavra, digamos, Senhor, essa palavra despedaça meu coração, e o medo se aposta de mim, e não sei se poderei pular para a palavra seguinte, misericórdia. Que bom seria se uma canção, ou a palavra massacre, ou a carta da mulher amada, ou este relatório de um homem que muito sofreu e pouco realizou na vida, pudessem ser lidos dessa mesma forma. Seja muito bem-vindo, eu sou Aman Siqueira e você está no Quixotado, o seu programa de literatura. Se é a sua primeira vez aqui, eu sugiro que faça a inscrição no botãozinho aqui embaixo e ao lado tem o sininho que você ativa para receber as notificações. Se você chegou aqui por causa do Nikos Kazantzakis, tem dois outros vídeos aqui sobre ele, um intitulado Vida e Proezas de Nikos Kazantzakis, em que eu faço sobre a biografia dele, e outro em que eu converso com o Ivaldo sobre Zorba, o grego. Hoje eu vou trazer o relatório ao grego, publicado em 2014 pela editora Caçará, com a tradução diretamente do grego pela Lucília Soares Brandão. Esse livro aqui teve uma primeira edição com o título Testamento a El Greco, que é uma tradução da Clarice Lispector do inglês, né? É uma tradução indireta, portanto, e que está esgotado há muito tempo. Ele foi lançado em 1975, inclusive, se você procurar na estante virtual, a edição mais barata custa R$150. E infelizmente essa edição aqui também está esgotada. Eu consegui comprá-la por R$75 ano passado na livraria Travessa, mas estava já esgotada em todos os outros sites de venda de livros e na própria Travessa também esgotou. Mereceria uma nova edição e uma edição também mais bem cuidada. É claro que foi um grande trabalho o que a Caçará fez ao trazer essa edição aqui, mas ele merecia uma edição mais bonitinha, né? Com papel amarelo, esse papel branco, e com uma melhor revisão também. Tem muitos erros de ortografia, também com uma fonte melhor para a leitura. Talvez uma edição com umas 600 páginas, com uma fonte mais agradável. Mas de qualquer forma, é um livro fantástico. Eu li esse livro a primeira vez já faz mais de 20 anos, não esse aqui, né, claro, a tradução da Clarice Lispector. E para que você tenha uma noção da influência que esse livro pode exercer sobre o leitor, eu vou ler aqui um testemunho da Hilda Hilst, que fala sobre a primeira vez em que o leu. Quando eu estava com 33 anos, um querido amigo que morreu, Carlos Maria de Araújo, poeta português, me deu um livro de Nikos Kazantzakis, Carta a El Greco, esse é o título lá em Portugal. Eu li e fiquei deslumbrada. Era um homem que ficava lutando a vida toda até terminar de uma maneira maravilhosa, escrevendo um poema de 33 mil versos, a Nova Odisseia, onde lutava com a carne e com o espírito o tempo todo. Ele desejava ao mesmo tempo esse trânsito daqui para lá. Era o que eu queria, o trânsito com o divino. E também o trânsito com o homem e todas as maravilhas da vida, o gozo físico, a beleza física do outro. Era um consumismo meu, absolutamente terrível, porque ofendia muito as pessoas. Eu me impressionei tanto com a caminhada desse homem admirável que resolvi morar num sítio. Achei que, longe de certa forma me enfiando também, porque eu era uma mulher muito interessante, durante um certo tempo bem longo, eu pudesse trabalhar e escrever, e foi maravilhoso. Foi justamente nesse lugar, nesse sítio, que eu, longe de todas aquelas invasões e de minhas próprias vontades da minha gula diante da vida, pude escrever o que escrevi. Acho que é verdade que qualquer pessoa que deseje realmente fazer um bom trabalho tem que ficar isolada, tem que tomar um distanciamento. É mais ou menos uma vocação. Você sente que aquele momento é o momento em que não há muito tempo. Às vezes as pessoas dizem, eu vou quando estiver mais velhinho, ou mais velhinha, ou quando eu estiver pior. Aí eu começo. Mas acontece que não dá tempo. Então, aos 33 anos, fui para esse sítio onde moro até hoje e me entreguei a um novo trabalho.
Então a influência do Nicolas Sachs é muito grande, foi muito grande entre os grandes escritores brasileiros. Por exemplo, o Dias Gomes escreveu O Pagador de Promessas depois de ler O Cristo é Crucificado, que é também o primeiro livro que eu li do Nicolas Sachs, também é aquele que me influenciou, que me tornou um escritor. A Hilda Hilst também criou A Casa do Sol e se tornou a escritora que ela é reconhecida até hoje, por causa desse conhecimento que ela teve com a Carta ao Grego aos 33 anos de idade. E a Clarice Lispector gostou tanto do livro que fez uma tradução, né, da tradução inglesa. Você vê a influência que ele tem sobre grandes mestres brasileiros. O título é Relatório ao Greco porque ele se reporta àquele que considera como seu grande antepassado, seu grande avô, é o Greco, o pintor renascentista. Eu vou deixar aqui alguns quadros dele para que vocês vejam. E ele se refere ao Greco porque ele imagina que o Greco conseguiu aquilo que ele mesmo buscava, né? Aquilo que ele mesmo queria, que era a constante luta, a constante tentativa de dominar-se, de dominar a natureza para alcançar o espírito. E nessa busca pelo espírito, encontrar a autodestruição. Porque para Kazantzakis, a busca por Deus é tudo menos comodismo, é tudo menos uma resposta. Para ele, Deus é uma grande questão, uma grande pergunta, uma esperança vã. E o homem que busca Deus está, na verdade, buscando a si mesmo, buscando o seu espírito, buscando uma realização. Essa grande ânsia que o homem tem de alçar voo, ele compara o ser humano ao peixe voador, né? Que salta e tenta usar as suas nadadeiras como asas para que por um segundo sinta-se livre da água que o prende, né? Do oceano que o sufoca. Ele também compara o ser humano ao bicho da seda, aquele que devora as folhas da amoreira para transformá-las em uma substância, né? A seda, uma substância preciosa. Então, esse livro aqui é um relatório em que o Nicolas Sachs tenta narrar a sua vida espiritual. Ele não está preocupado em narrar a sua biografia, ele não está preocupado em dizer quando nasceu, as pessoas que conheceu, de tratar cronologicamente de sua biografia. Então, não dá para dizer que seja exatamente uma autobiografia do Nicolas Sachs, a não ser que você coloque como uma autobiografia espiritual ou filosófica. Ele tenta mostrar a evolução do seu espírito. E o espírito de Nicolas Sachs é um espírito muito inquieto, né? Ele não consegue parar em nenhum lugar. Sugiro que vocês assistam ao vídeo sobre a vida dele, aqui do canal, que vai ser bem esclarecedor também para ajudar a compreender esse livro aqui. Aqui ele vai falar sobre os grandes conhecimentos da sua vida, que são aqueles grandes homens da humanidade que o influenciaram, aqueles homens que são criadores de grandes fés, de grandes religiões, e vai colocar aqui Jesus, Francisco de Assis, Buda, Nietzsche e Lenin. É interessante como ele também trata dessa questão, né? Os grandes pensamentos, as grandes formas de ver o mundo, mesmo aquelas que se consideram materialistas, para ele não são mais do que uma tentativa do espírito de ultrapassar a sua casca, de ver além do que os outros conseguiram ver. E ao final de tudo, né, de conhecer todos esses grandes homens que influenciaram demais a humanidade, né, seja para o bem ou para o mal. Inclusive ele vai dizer em determinado momento que bem e mal são uma e mesma coisa, né? Eles são apenas as facetas da luta constante do homem consigo mesmo, com a história, com o tempo, para buscar, num pequeno voo por um segundo ao menos, a imortalidade, a eternidade. E após essas peregrinações do Kazantzakis, ele realmente caminhou por Jerusalém, pelo Sinai, pelas terras em que o Jesus teria caminhado também. Ele fez a peregrinação também à terra de Nietzsche, caminhou pelas estradas pelas quais ele teria caminhado, inclusive na Itália. Também foi à Rússia, visitou o túmulo de Lenin, viveu um tempo em Assis, a cidade de São Francisco de Assis. Então ele fez essas peregrinações, ele caminhou, tentou trilhar os mesmos caminhos desses homens. Mas esses homens também nunca conseguiram trilhar o caminho dos outros que vieram antes. Eles sempre tentaram buscar algo além. Eles sempre tentaram, mesmo admirando outros homens, por exemplo, São Francisco de Assis era um cristão fervoroso e devotava-se de corpo e alma ao Cristo, mas ele mesmo nunca tolerou ser um cristão como os outros cristãos de sua época, ou mesmo como foram os primeiros apóstolos. Ele tentou ultrapassar tudo isso, ser muito mais do que todos eles foram.
Inclusive tem uma passagem que o Kazantzakis narra aqui em que Francisco de Assis estaria caminhando nu sob a neve, né, ele muito magro, muito faminto, e um de seus discípulos a ele se reportou pedindo a ele que voltasse para o mosteiro, e ele então disse: eu tenho que caminhar no frio porque existem muitos irmãos no mundo todo que estão passando frio agora, e se eu não posso minorar o frio que eles estão sentindo, então eu tenho que sentir frio com eles, né? Então, para o Kazantzakis, essa busca por Deus, ou qualquer outro nome que você queira dar, inclusive para o nada, né? O Buda fala sobre o Nirvana, sobre o supremo bem, que seria não existir mais um mundo. E mesmo esse nada são máscaras para o caos que existe no universo, né? E nós, em nossa busca, temos que ir afastando essas máscaras uma, sempre subindo, sempre buscando o topo não das certezas, mas o topo das dúvidas. Eu vou até ler um trecho aqui para vocês terem uma ideia do que ele está querendo dizer. Quando me preparava para entrar no navio, um velho do ponto aproximou-se. Patrão, ouvi dizer que você é letrado. Com sua permissão, quero lhe perguntar uma coisa. Os lídios que lutaram na guerra de Troia eram gregos? Espantei-me. Nunca me tinha vindo à cabeça que isso pudesse ser um problema para torturar um homem. Gregos? Respondi. De jeito nenhum. Eram lídios, orientais. O velho sacudiu a cabeça. Bem que me disseram que tinham renegado a pátria. Saudações. Esta foi a última voz que ouvi no Cáucaso. Mais tarde pensei muitas vezes nesse velho do ponto. E pouco a pouco comecei a entender que não tem muita importância que tipo de problema de tortura, grande ou pequeno. O que tem importância é você ser torturado, encontrar um motivo para se torturar, isto é, exercitar sua mente, não ser embrutecido pela certeza, encontrar sempre diante de você uma porta fechada e lutar para abri-la. Não posso viver sem certezas, diz o homem que tem pressa de encontrar repouso, de encontrar um terreno firme para pisar, comer e não ver atrás do pão que come, milhares de bocas abertas que têm fome. Não quero, não posso viver sem incertezas, gritam outros. Não comem com a consciência tranquila, não dormem sem pesadelos. Não dizem, este mundo não tem defeito, não vamos mudar nada durante séculos. Estes que tenham boa saúde, são sal de Deus e não deixam o espírito apodrecer. Ri, ironizei olhando o velho do ponto com sua cômica preocupação, mas agora, se o tornasse a ver, cairia em seus braços, irmão e companheiro de combate. Então, para Kazantzakis, o mais importante é a busca, e não o resultado final, que não haverá. O resultado final é a morte, a destruição, o nada. Ele vai dizer no momento que o mundo começou com uma chama e vai terminar com uma chama. E o homem deve partir de uma chama a outra, feliz e contente, sabendo que ao ser devorado pela chama não haverá nenhuma recompensa. E por isso mesmo ele deve se alegrar, porque não deve lutar esperando por uma recompensa, e sim lutar porque a luta é o mais importante. Sobre a criação, que também vai falar algo que eu concordo plenamente com ele, sobre a criação literária, né? Escrevia, apagava, não encontrava as palavras adequadas. Às vezes, elas ficavam imprecisas e sem alma, e outras vezes, insolentemente enfeitadas, e mais outras, mais uma vez, abstratas, sem um corpo quente, cheias de ar. Quando comecei, tinha a intenção de dizer uma coisa, e as palavras rebeldes, incontroláveis, levavam-me para outro lugar. O objetivo se amputava e transbordava no balde onde o tinha colocado, insolentemente. Ocupava muito mais tempo e lugar, mudava e eu não conseguia firmar o seu rosto. E junto com ele também o meu espírito mudava, deslocava-se e eu não conseguia firmá-lo. Lutava inutilmente para encontrar a palavra certa, sem efeitos brilhantes, para não desvirtuar com luxos, para não desvirtuar a minha emoção. Quem foi o místico muçulmano que, sedento, desceu um balde no poço para tirá-lo cheio de água para beber? Quando puxou, ele estava cheio de ouro, esvaziou. Tornou a descer o balde, puxou-o, estava cheio de prata, esvaziou. Meu Deus, disse, eu sei que você está cheio de tesouros, mas dê-me apenas água para que eu possa beber, estou com sede. Desceu de novo o balde e tirou-o com água, bebeu. A palavra tem que ser assim, sem enfeites. E é isso que Kazantzakis faz em todas as suas obras, né? Ele tenta dizer o exato, o preciso, o necessário. Ele não vai enfeitar.
Ele vai apenas dizer aquilo que é essencial. Ele luta muito com as palavras para trazer aquelas que são essenciais. Pelos trechos que eu já li aqui, né, por outros trechos que eu li em outros vídeos sobre o Kazan Sachs, vocês podem perceber que isso não quer dizer que ele subestime a inteligência do leitor. Simplificar não quer dizer explicar tudo, quer dizer apenas o necessário para que o leitor faça a sua própria busca, tire suas próprias conclusões. Então, o escritor que simplifica não quer dizer que ele dá as conclusões e as respostas, pelo contrário. O Kazan Sachs está tentando o tempo todo mostrar que não existem respostas, existem apenas questões, e o homem é aquele animal que se ergue e questiona, como ele disse no Cristo Crucificado. Então, é uma obra fantástica. O Kazan Sachs é um espírito fantástico, um espírito inquieto, um espírito que lutou a sua vida toda, que buscou a sua vida toda. E cabe a nós, como seres humanos, como ele mesmo dizia, né? Nós precisamos também lutar. Como diria o Belchior, temos que deixar sempre de lado as certezas e arriscar tudo novo com paixão. É isso que Kazan Sachs está dizendo aqui, o quanto ele lutou. E a conclusão da obra, ele termina quando escreve a sua Odisseia, né? O seu poema de 33.333 versos, em que ele conta uma nova história de Odisseu, que acaba se tornando o grande espírito guiador dele, né? Ele procura Cristo, Buda, Nietzsche, Bergson, Francisco de Assis, Marx, até que encontra Zorba, o Zorba que ele transformou num grande personagem da literatura universal, né? Zorba, o grego. Ele conheceu mesmo esse homem, foi um amigo dele, e ele diz que foi o grande mestre espiritual, porque Zorba ensinou finalmente a não temer a morte, a encarar o abismo sorrindo. E a partir da morte de Zorba, ele vai criar a sua Odisseia. Então, o grande espírito que o guia, finalmente, é Odisseu, ou Ulisses, como nós também o conhecemos principalmente, o grande herói da Odisseia. Aquele espírito inquieto que passa 20 anos para conseguir chegar à sua casa, mas que na nova epopeia do Kazan Sachs parte novamente porque para ele não é suficiente chegar ao lar. O lar é o mundo, o lar é na verdade a busca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotar do seu programa de literatura.